Olá pessoal, vamos então resolver o exercício 2.9 do livro do Hibbeler, Mecânica para Engenharia. Então é um exercício sobre força, plano cartesiano em duas dimensões, e ele pede para a gente determinar aqui a direção, o sentido e a intensidade da força resultante desse sistema aqui. Então, direção, aí ele diz que o sentido, no sentido anti-horário, a partir do eixo X, e aí ele pede a intensidade dessa força. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente fazer os cálculos, esse modelo aqui da cantoneira, toda essa parte da estrutura metálica, parece que isso aqui é um pilar em estrutura, com perfil Y, não sei. Isso aqui não nos interessa para calcular a resultante de força. Então a gente elimina tudo isso aqui e simplifica o exercício, também conhecido como DCL, Diagrama de Corpo Livre. A gente faz o gráfico aqui só com o que nos interessa, que é o eixo X, o eixo Y e as forças. Então vamos lá. Para a gente decompor, esse exercício pode ser feito tanto pela lei de senos e cossenos, quanto pela trigonometria básica, né? Porque a gente forma tudo triângulo retângulo. Ó. Se a gente fechar aqui os triângulos, ângulo de 90, essa força aqui já está em Y, então não tem por que triângulo, e aqui mesmo ele está dizendo que é um ângulo de 90. Então, o que acontece? Se for fazer pela lei dos senos e cossenos, faz uma vez aqui com a força 1 e força 2, depois faz duas vezes aqui com a resultante dessa e com a força 3. Vai chegar na mesma resposta. Eu acho que não vale a pena quando é dessa forma. Eu acho que dessa forma vale a pena utilizar trigonometria básica. Então, vamos lá. Vamos utilizar a trigonometria básica. Primeira coisa, para utilizar a trigonometria básica, a gente precisa saber os ângulos, né? Porque a gente tem seno do ângulo, cosseno do ângulo, tangente do ângulo. Então, vamos lá. Preciso saber qual é esse ângulo aqui. E aí, esse ângulo aqui vai ser, vamos colocar o valor, 53,13. Como é que eu cheguei nesse valor? Ó? Ele deu uma proporção aqui, por semelhança de triângulo, ele nos deu uma proporção de um pequeno triângulo 3, 4, 5. Então, basta aplicarmos tangente do ângulo, vou chamar de alfa, igual a cateto oposto, 4 sobre 3, cateto adjacente. Esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui, a gente já viu nas aulas passadas isso aí. Também posso fazer por regra de 3, fazer aqui um rascunho aqui no cantinho, ó, aqui em cima, um rascunho. Se 3 está para 5, a proporção, se a cada 3 forças em X a gente tem 5 kN, 3 a gente vai ter X para 3 na resultante. Vejam, ó, se a 5 aqui é a inclinada, então 5 está para 3. Se 3 é em X, a gente não sabe o valor de X para 3, fechou. Então vai ficar X igual a 9 dividido por 5. Isso aqui vai dar 1,8 kN em X. Mesma coisa, seria possível fazer em Y. Como é que ficaria em Y? Em Y a gente teria 4 está para 5, assim como Y, o Y, a nossa proporcional a 4, está para 3, que seria a nossa resultante. E aí segue. Então a gente vai fazer pelo ângulo aqui para ver que a gente vai encontrar a mesma coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, Fx. Nossa força em X vai ser a força 1, 3,5, vezes cosseno, cateto adjacente, né? De 30 graus. Positivo ou negativo? Vamos lá, o sentido dela está para a esquerda, então vai ser negativo. F2 em X não tem, ela está somente em Y, é 0. Então, mais 0 relativo a F2. E a F3 vai ser positivo, porque o sentido está apontando para a direita. Então, vai ser 3 vezes o cosseno de 53,13. E aí, isso aqui vai nos dar menos 1,23. Essa aqui é a nossa resultante em X, sobre o eixo X. E aí aqui a gente tem uma coisa legal para a gente analisar. Essa força aqui, que é a força 1, foi essa decomposta aqui, vamos colocar de azul, é essa projeção aqui. Está feito o nosso triângulo. A força 2 não tem, então ela
ficou zerada porque ela é somente em Y, ela não forma triângulo. E a força 3 é essa projeção aqui. Vejam que mesmo com o desenho maior, ele não ficou tão... Ficou bagunçado, ficou apertado. Enfim, se vocês fizerem na calculadora de vocês aí a força 3 vezes cosseno de 53,13, vocês vão ver que vai ter que dar 1,8, que seria a mesma coisa por regra de 3, semelhança de triângulo ali. Ou muito próximo disso. Mesma coisa que a gente calculou aqui. Então fica das duas maneiras, tá? Geralmente o Hibbeler nos exercícios resolvidos e nas resoluções que vocês vão encontrar, ele vai fazer dessa maneira. Eu gosto sempre de seguir um padrão, como a gente trabalha muito com os ângulos, eu costumo descobrir o ângulo e seguir o ângulo, mas aí fica a critério de cada um. Agora, força em Y. Força em Y a gente vai ter menos 3,5, porque está para baixo, né? A projeção dela vai ser para baixo, vezes seno de 30. Por que seno? Porque seno é o cateto oposto ao 30, ó, tá de frente para o 30, tá aqui. Cuide, não memorizem que seno é y e cosseno é x, que isso é errado, tá? Isso não pode ser feito. Menos, aí a força 2 não precisa fazer cálculo, ela já está na vertical, sem nenhuma inclinação, então vai ser menos 2. Menos, essa aqui também está para baixo, então menos 3, vezes seno de 53,13. Mesma análise aqui do 3,5 seno de 30. E aí essa força aqui vai dar menos 6,15. Fazendo o nosso cálculo. Aí vocês comparem aí, façam as mesmas análises. Se vocês fizerem por esse método e por essa regra de 3 aqui, vocês vão ter que achar o mesmo resultado. Então fica a opção para todos. Feito isso, a gente precisa desenhar o que a gente encontrou. Como a gente não está usando a lei do paralelogramo, lei dos cossenos, a lei dos senos, vamos desenhar o que encontramos para depois calcular a resultante, que aí fica mais fácil. Então vamos lá. A gente encontrou uma força de menos 1,23 em x e encontrou uma força de menos 6,15 em y. E aí isso aqui é muito importante da gente fazer para calcular a resultante e para ver para onde ela está apontando. O menos em y indica esquerda, o menos em x indica esquerda, o menos em y indica para baixo. Então, agora, marcamos aqui o oposto, a projeção da força em y, a projeção da força em x e ligamos a origem. Vamos fazer de verde aqui a resultante. Essa verde aqui vamos chamar de força resultante. E aí fica muito fácil de fazer os cálculos, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, tem um triângulo retângulo aqui, podemos escolher. Então vamos lá. Essa projeção vale, portanto, 1,23, essa projeção vale 6,15, é só a cópia do vetor para o outro lado. Então vamos começar calculando a resultante mesmo, a intensidade da força. Pitágoras básica, temos triângulo retângulo, ó. Vamos desenhar o triângulo para ficar bem claro aqui, ó. Temos a força resultante, temos o 6,15, vamos usar esse triângulo aqui, e temos aqui a projeção 1,23. Então, a nossa força resultante ao quadrado vai ser igual a 1,23 ao quadrado mais 6,15 ao quadrado. Tiro esse quadrado da força resultante e passo ele para a raiz, né? Então, vai ficar a raiz de 1,23 ao quadrado mais 6,15 ao quadrado. Portanto, nossa força resultante vai dar 6,27 aproximadamente. Colocarei outra cor aqui. Essa aqui é a nossa força resultante. Agora falta a gente calcular a intensidade, a direção. E aí depende qual é o ângulo que a gente vai buscar. Então vamos lá. Ele pede em relação ao eixo X, né? Então vamos pegar esse ângulo aqui, ó.
Anti-horário em relação ao eixo X. Vamos chamar isso aqui de θ, sei lá, o nome que a gente quiser. Então, tangente de θ vai ser igual. Cateto oposto. Qual é o cateto oposto? 6,15, ó, tá de frente. Cateto adjacente. Qual é o cateto que está encostando no ângulo? Esse aqui, 1,23. Isolando, coloco na calculadora tangente na menos 1. Abro o parênteses. Não esqueçam, o pessoal esquece de colocar o parênteses na abertura e na saída ali da tangente. Então, o θ, nesse caso aqui, vai dar 78,68. Eu não sei se o livro chamou de θ, tá? Pode ser que ele tenha chamado de outra letra. Muito bem, esse é o sentido em relação ao eixo X negativo no anti-horário. Só que assim, pessoal, tem que ficar atento que às vezes o livro considera só em relação ao eixo X positivo. O importante não é nós nos fixarmos a um número como resposta, mas sim entender o que ele está nos passando. Então, assim, essa resposta está certa? Está certa. Mas também pode haver outra resposta correta, que seria essa aqui, ó, sentido anti-horário desde aqui. E aí, qual seria o nosso ângulo? Ou, então vou colocar ou, sei lá, vamos chamar de θ também, para não dar confusão. 180, que é tudo isso aqui até esse ponto. 90 com y positivo, 90 y positivo com x negativo, 180. Mais 78,68 graus. Vai dar 258,68 graus. Não sei se o livro não colocou a resposta arredondada lá, 259, mas tá certo. As duas respostas estão corretas. Vocês vejam, no exercício não ficou definido se ele queria o eixo X positivo ou o eixo X negativo, né? Provavelmente seja o positivo. Então a gente pega e coloca as duas respostas, porque o que interessa é saber em que lugar está a força, para onde ela está apontando e qual é a sua intensidade, para a gente conseguir dimensionar essa cantoneira aqui. Então com esse valor a gente consegue saber isso, com esse valor a gente consegue saber. Fica a escolha do projetista, de quem está calculando o sentido, a direção e a intensidade. Então é um exercício bem tranquilo, pode ser feito por essa metodologia aqui, usando a lei do paralelogramo, pode, fica a critério de vocês.